Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um caso para o nosso clube investigativo. E o caso de hoje que eu vou trazer é do monstro de Amstetten, acho que é assim que pronuncia, que é o caso da Elizabeth Fritzl. Esse pra mim é um dos casos mais bizarros que eu conheço. Assim, é muito estranho pensar nas coisas que aconteceram e como as pessoas que estavam envolvidas viveram. E se você quiser descobrir mais, vem comigo pro vídeo. O Joseph, ele nasceu no dia 9 de abril de 1935, na cidade de Amstetten, na Áustria. Ele era filho da Mary e do Joseph Fritzl, mas ele foi criado só pela mãe, porque o pai dele acabou morrendo numa ação da Segunda Guerra Mundial, então ela foi mãe solteira dele. Ele relata, e algumas avaliações psicológicas também revelam que ele sofreu alguns abusos na infância da mãe, né? Tanto desprezo como agressões físicas e verbais. Ele acusa essa situação que ele viveu como o principal fator motivador dele ter esse desejo de poder de domínio sobre as mulheres. E apesar dele aparentar ser uma pessoa normal, não só pra, enfim, as pessoas próximas, né, dele, do círculo dele, como pros vizinhos e tal. Mais tarde, os vizinhos dele descreveram ele como um homem gentil, educado, apesar de ser um pouco autoritário com a família. Desde jovem, assim, ele já apresentou, assim, comportamentos doentios, né, ligados a problemas sexuais. Tanto que, em 1967, ele violentou, estuprou uma enfermeira, ameaçando ela com uma faca. Por causa disso, ele acabou sendo submetido a uma pena de 18 meses de prisão. Um pouco antes disso, em 1956, quando Joseph tinha 21 anos, ele se casou com a Rosemary Fritzl, que depois veio ser a mãe dos filhos dele, enfim. Só um detalhe, ela tinha 17 anos, ele tinha 21. Eles se casaram, desse casamento vieram 7 filhos. Um desses filhos era a Elizabeth Fritzl. Ela também nasceu na Áustria, cidade de Amstetten, no ano de 1966. Já aos 11 anos, houveram já relatos de que a Elizabeth sofria com abusos do pai. É uma coisa que vinha desde que ela era criança. Não se sabe, antes dessa idade, ou se os outros irmãos também sofriam, mas os relatos que existem são da Elizabeth. Com 15 anos, quando ela completou 15 anos e terminou os estudos dela, ela teve interesse em fazer um curso pra trabalhar de garçonete. No meio desse curso, por não aguentar mais, estava cansada dos abusos do pai dela, ela acabou fugindo pra Viena com uma amiga dela, mas depois de 20 dias, os policiais encontraram elas e levaram de volta pra casa dela. Ela acabou aceitando e ficando lá mesmo, e terminou o curso dela de garçonete, ficou por ali procurando emprego de garçonete nas cidades vizinhas e por ali no seu bairro mesmo. Agora vamos ao caso mesmo, né? No dia 29 de agosto de 1984, o pai de Elizabeth, Joseph, ele ligou pra ela pedindo ajuda pra reformar uma porta que tinha no porão da casa. Por inocência, ela aceitou o pedido de ajuda do pai e foi pra ajudar ele a reformar a porta. Chegando lá, ela ficou segurando por bastante tempo a porta até ele parafusar. Depois da tarefa concluída, ele pegou uma toalha encharcada de éter e dopou ela pra prender ela dentro do porão. Só um detalhe que tudo isso aconteceu durante a Guerra Fria. Então, era muito normal, assim, as famílias construírem esses bunkers, esse tipo de coisa no porão das casas. O Joseph, no final de 1970, ele já tinha conseguido a autorização pra construir esse porão, esse quarto no fundo embaixo da casa. Ele tinha conseguido essa autorização com as autoridades locais, né? Não só a autorização, como também ele conseguiu uma doação de 2.000 libras pra construir isso. Pra você ver, em 1970 ele conseguiu essa autorização e ele se construiu em 1984. Então foi uma coisa que ele planejou por mais de 10 anos, que é muito bizarro se pensar. Obviamente, os vizinhos depois também relataram que acharam estranho, né, a movimentação na casa durante a construção. O que mais chamou a atenção deles foi uma escavadeira, que eles relatam que ficou por meses seguidos no quintal da casa. Logo que a Elizabeth sumiu, a mãe dela e todos os familiares da casa ficaram preocupados, né? Ela já tinha fugido, mas era de se preocupar, querendo ou não. O Joseph, pra se safar, né, ele mentiu pra toda a família, falando pra eles se tranquilizarem que ela já tinha fugido uma vez. E depois de um tempo, ele obrigou ela a escrever uma carta com as próprias palavras dela, falando que ela tinha fugido pra seguir uma seita, que ela tava bem, mas que ela não queria ser procurada e que ela não queria voltar pra casa. Agora vamos falar um pouco sobre o porão que a Elizabeth que ficou, né, por esses 24 anos. O porão tinha cerca de 50 metros quadrados. Eu falo cerca de 50 metros quadrados porque quando ele colocou ela lá dentro, tinha menos. Se eu não me engano, eram 20 metros quadrados quando começou o sequestro dela, e ele foi aumentando, né, de acordo com a necessidade. Não tinha nenhuma janela, nenhum tipo de ventilação. Era um lugar muito pequeno, muito, assim, bem fechado. Um lugar bem quente, úmido. Em relação a cômodos, lá tinha uma pequena cozinha, um banheiro e um espaço para dormir. Além disso, para entrar e sair do porão, né, quem só fazia isso era o Joseph, tinham várias portas, muitas portas
mesmo. Se eu não me engano, eram 8 portas. Todas elas eram bem reforçadas, assim, com materiais de aço, com vários dispositivos eletrônicos que só ele conseguiria abrir. Enfim, além disso, todo o local tinha isolamento acústico, então por mais que a Elizabeth gritasse ou quebrasse tudo, ninguém ia ouvir. Nem mesmo a família dela, que estava em cima do porão onde ela estava, não iria ouvir. Só um detalhe também, que nos primeiros dias do sequestro da Elizabeth, nos primeiros meses, na verdade, ela passou amarrada, acorrentada, né, numa corrente de aço. Depois futuramente ele veio a tirar essa corrente, mas isso atrapalhava ele pra cometer todos os tipos de atos que ele queria com ela, então ela era violentada de todas as formas lá dentro. Nesses primeiros meses, assim, ela passou totalmente acorrentada, sendo violentada de todas as formas. Pra esconder, né, isso que ele tava fazendo, usando mais um artifício, ele usava a profissão dele, ele era engenheiro elétrico, como uma desculpa pra família dele. Trabalhava no porão, né, mesmo antes de sequestrar ela, o porão já era o local de trabalho dele. Ele usava muito isso, dizendo que ele estaria trabalhando lá nos projetos dele e que ele não gostaria de nenhuma forma, nenhuma hipótese, ser interrompido ou incomodado, então ele proibia qualquer pessoa da casa de entrar dentro do porão. Só ele podia entrar e sair. Agora, pra vocês terem noção de tempo, durante todo o tempo que a Elizabeth ficou sequestrada, aconteceram várias mudanças no mundo. O DNA foi usado pela primeira vez pra incriminar alguém, a princesa Diana morreu, o reator de Chernobyl explodiu, o euro foi introduzido, né, nas moedas. Assim, várias mudanças que ela não pôde acompanhar, não pôde viver, fora os sonhos dela, né, que foram interrompidos pelo próprio pai, que é uma pessoa que deveria fazer totalmente o contrário disso. Ao todo, a Elizabeth, ela ficou sequestrada, como eu falei, por 24 anos, e ela foi violentada, né. Diariamente o pai dela entrava no porão para levar comida, suplementos básicos para ela, e no decorrer dessas visitas ele acabava abusando dela. Desses abusos vieram 7 filhos, né? Inclusive, um dos bebês, que era o Michael, ele era um bebê gêmeo, ele acabou falecendo por algumas complicações respiratórias. Mais tarde, o próprio Joseph, confessou ter queimado o corpo do bebê no incinerador. Ele não tinha, assim, nenhuma preocupação ou... Ele faria dá pra entender nessa parte que ele faria qualquer coisa, né, pra se livrar do problema. Então, também é uma coisa que a gente entende que a Elizabeth também tinha muito medo, né? Como ela teve 7 filhos, né, ela realizou todos os partos, todos os bebês ela teve sozinha dentro do porão. Foram 7, né? E ele não ajudou ela também em nenhum momento. O que ele fez, ele entregou pra ela desinfetante, uma tesoura velha e suja e um livro sobre partos de 1960. Desses 6 filhos dela que ela tinha, que estavam vivos, eles foram divididos em 2 partes, né? 3 ficaram com ela, que foram a Kerstin, o Stefan e o Félix. E os outros 3 ele fez com que aparecessem na porta dele misteriosamente, que eram a Lisa, o Alexander e a Mônica. E assim, os bebês eles apareciam lá na porta dele com cartas da Elizabeth, né? As cartas que ele obrigava ela a escrever, dizendo que ela estava seguindo a seita ainda, que ela não queria voltar pra casa, que ela estava bem, mas que ela não tinha condições de cuidar das crianças, então pros pais dela cuidarem deles. E pra vocês terem um pouco mais de noção de como a mente do Joseph funcionava e como, assim, é bem perturbada, depois de umas entrevistas futuras, depois do caso, ele falou que ele só fez tantos filhos na Elizabeth pra que mesmo se ela saísse do cativeiro, ela continuasse com ele, já que uma mulher com tantos filhos assim não é atrativa aos olhos dos homens. Mais tarde, né, fizeram uma estimativa de que todo o tempo que ela ficou lá no porão, ela foi estuprada por mais de 3.000 vezes, muitas vezes com os seus filhos assistindo. E fora essa barbaridade, né, ele ameaçava muito eles, tipo assim, o tempo inteiro ameaçando. Se ela não fizesse qualquer coisa que ele mandasse, ele ameaçava cortar toda a comida que ele mandava. Água, ele cortava também a energia elétrica. Muitas vezes ele cortava a energia só por cortar, assim, tipo, pra fazer mal mesmo. Ele ameaçava, se eles quisessem fugir, ele dizia que se eles tocassem nas portas, eles iam levar choques, tipo, muito fortes. Ou que ia sair algum veneno letal debaixo da porta que poderia matar todos eles. Então, todos eles viviam com medo e não tentavam nada, assim, quando ele entrava lá ou quando... Porque ele já tava velho, né, mas... Ele, assim, ameaçava muito e assustava muito eles com essas questões de tecnologia, porque eles sabiam que ele era engenheiro, então isso poderia acontecer de alguma forma. Como eu mencionei anteriormente, o porão, ele era um lugar muito, assim, precário, né? Tipo, não tinha uma janela, não tinha uma ventilação, nada, assim. Tipo, era um lugar úmido, o ar não circulava, provavelmente, tipo, com bastante inseto, rato, então isso daí era uma coisa muito, assim, óbvia pra prejudicar a saúde de todo mundo que vivia lá, né? E óbvio que aconteceu isso. A Kerstin, a filha mais velha, ela tinha 19 anos nessa época, ela começou a adoecer muito, né? Por conta das condições do porão. Um detalhe, ela tinha 19 anos e ela nunca tinha saído de dentro do porão, ela nunca tinha visto o sol, ela nunca tinha visto o céu, só pela TV que ele deixou lá. Mas nada, ela nunca, tipo, 19 anos, ela nasceu dentro do porão e nunca saiu. Isso também é uma coisa muito bizarra de pensar. Mas voltando, né, pro caso, ela ficou doente, a Kerstin, ela começou a ir piorando com o tempo e aí teve uma
chegou uma hora que ela precisou ser hospitalizada. Nessa época, como eu falei, o Joseph ele já tava velho, né? Então foi mais fácil de convencer, mas ainda assim foi cansativo, né? Depois de muita insistência da Elizabeth, ele disse que sim, ele levaria a Kerstin pro hospital. E ele levou ela, só que ele levou só ela e largou ela lá na frente do hospital, pra ela, tipo, ninguém saber de onde veio, né? Depois que ela foi atendida, os médicos ficaram muito intrigados, tipo, com a condição que ela tinha, as características que ela apresentava, porque ela nunca tinha, tipo, saído na luz do dia, sabe? Então, a cor dela, a palidez dela, os dentes, o jeito que eram os dentes dela, tipo, tudo isso intrigou muito os médicos. Intrigou tanto que eles fizeram um apelo na TV local, pedindo para que o responsável pela menina aparecesse, né, para dar mais informações sobre a vida dela, sobre o histórico de saúde dela e tudo mais. A Elizabeth viu esse apelo, né, pela TV que o pai, como eu falei, ele tinha colocado lá uma TV, e ela viu esse apelo e ela implorou novamente para ele deixar ela ir lá no hospital para dar todas as informações para salvar a filha dela. E depois também de muita insistência, depois de algumas condições que ele colocou, né, óbvio, de não contar nada e tudo mais, ela prometeu que não ia contar nada, que ela só queria salvar a filha. Daí foi feito isso. Chegando no hospital, ele foi junto com ela. Ela chegou lá. Daí o próprio Joseph disse pros policiais e pros médicos que a Kerstin tava daquele jeito porque a Elizabeth negligenciava ela por conta daquela seita que ela seguia. A Elizabeth confirmou, né, com medo do pai, mas os policiais e os médicos não acreditaram na história, obviamente. E daí eles levaram a Elizabeth pra uma sala separada, fizeram bastante perguntas pra ela e ela não queria falar por medo, mas aí eles falaram que se ela não falasse, eles iam indiciar ela por negligência médica, né, por conta da situação da filha. E aí ela acabou topando contar, né, que ela tava presa há 24 anos naquele porão pelo pai. Foi muito chocante, né, pros policiais, pros médicos, pra todo mundo que tava ali. O Joseph foi preso imediatamente. Os outros 2 filhos dela foram resgatados lá do porão. Todos eles foram encaminhados pra aquele centro de tratamento, né, tanto físico quanto terapia e tudo mais, pra eles poderem desse início se recuperar, tipo, começarem a se recuperar de todo esse trauma, porque é um trauma muito grande, né. Imagina, a pessoa tem 19, 15 anos, nunca saiu. Até a própria Elizabeth ficou 24 anos, tipo, é muito tempo, então eles já foram encaminhados direto pra esse centro de tratamento, né, pra tentar ao menos se ressocializar, né. Só pra esclarecer também, na época da prisão, em 2009, o Joseph tinha 73 anos, e assim, ele foi condenado, né, à prisão perpétua, e ele aceitou sua sentença, mas durante todos os 4 dias de julgamento, a defesa dele ficou tentando alegar que ele fez tudo isso por amor, por proteção, que ele queria proteger a Elizabeth das maldades do mundo, que ele queria proteger ela de más companhias, de drogas, de bebidas, que ela era uma filha muito rebelde, então todo o objetivo disso era proteger ela. Obviamente também alegaram problemas mentais. Anos depois, a Elizabeth, ela é uma pessoa assim muito reservada, então ela nunca quis aparecer, nunca quis dar entrevista nem nada do tipo, mas anos depois ela acabou declarando que durante todo o tempo que ela ficou lá, ela tentava usar a imaginação dela pra passar por aquilo de uma maneira mais leve, sabe? Mesmo que difícil, tipo, de um jeito menos pior. Ela fala que ela tentava imaginar lugares que ela tinha conhecido, que ela tinha viajado. Ela fala bastante da aurora boreal, que ela ficava imaginando lá, e até as estrelas. É porque era uma coisa que, tipo, ela não via mais desde os 18 anos. Um refúgio dela pra suportar, né, aquele lugar. Que, segundo ela, também era, tipo, lotado de ratos, muito quente e piorava muito no verão por causa das janelas que não tinha, e nem ventilação, então no verão o negócio parecia uma sauna, assim, tipo, e ela morava lá com 3 filhos. Agora falando de mais recente, né, segundo várias matérias, assim, tipo, austríacas, locais de lá, a Elizabeth, ela tá bem, assim, muito melhor com os 3 filhos dela, ela tá morando com eles, lá numa outra cidade, lá na Áustria mesmo. Eles estão, né, reconstruindo a vida e seguindo em frente. Já o abusador, o Joseph, ele tá preso, e ele também quis mudar o nome e colocou o nome de Joseph Mayroff, acho que é uma coisa assim, pra não ser reconhecido e não ser lembrado dessa monstruosidade que ele fez. Eu acho meio estranho, né, eles liberarem essa mudança de nome, mas cada lei funciona de um jeito. Daí só, né, as últimas atualizações que tiveram sobre o caso. No ano passado, um jornal austríaco divulgou uma nota, uma informação que saiu do Tribunal de Krems, se eu não me engano, que fica na Áustria, de que o Joseph poderia estar sendo transferido da unidade de tratamento mental, né, para doentes psiquiátricos, para uma prisão de regime regular. Obviamente, o Ministério Público foi contra isso. Eles falaram que não, que o Joseph ele tinha que ter um acompanhamento antes de ser transferido, né, para ver se ele realmente não tinha problemas mentais, porque depois de todas as declarações, depois de tudo, assim, vários especialistas em saúde mental afirmaram que sim, mesmo velho, ele ainda tem, tipo, risco de voltar a fazer as coisas que ele fazia
fazia antes, então seria sim um perigo para a sociedade. Então, obviamente, né, como eu falei, o Ministério Público foi contra. Eles falaram que ele só poderia ter qualquer mudança, assim, no regime de prisão dele com a avaliação desse especialista. Só um spoiler, tem vários relatos de que o Joseph já tá apresentando vários sintomas de demência. Então, pode ser bem provável, espero que essa avaliação dê sim que ele tem problemas mentais, mas não é nada confirmado, porque o laudo, né, a confirmação do especialista, ela deve sair só no final, nesse ano, na verdade, 2022. Na realidade, para sair no final desse mês de janeiro, mas não sei se ainda sai, ou no começo do mês que vem, talvez, enfim, no decorrer desse ano, saia o laudo desse especialista. E aí, caso o laudo saia que o Joseph tem sim problema mental, ele vai continuar no centro, na prisão que ele tá, que é para doentes psiquiátricos, né, e cumprindo a prisão perpétua. Caso não dê nada no laudo, ele vai poder ser transferido pro regime de prisão regular, e lá ele vai poder sim pedir a liberdade antecipada, né, no ano que vem, inclusive, por já ter cumprido 15 anos de prisão. O resultado só sai no decorrer desse ano. Caso tenha atualizações, eu posso trazer aqui. E é isso, o caso de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Me falem o que vocês acharam desse caso nos comentários. Se vocês tiverem também sugestões de outros casos para eu trazer, enfim, fico totalmente, assim, à disposição, aberta, para receber todas as dicas que, vocês tiverem. E é isso, até o próximo vídeo.